Olá, amigos da Escola de Elétrica e da Construção. Vamos juntos agora do projeto elétrico do zero à aprovação. Nós passaremos por todos os passos, todos os dimensionamentos, usando todas as regras da NBR 5410. Como sair do zero, passando por todos os dimensionamentos, estudando uma planta, fazendo uma planta no AutoCAD, com todos os quadros de carga, com tudo que é necessário, com todos os esquemas de ligações, com iluminação, tomadas, tudo distribuído numa planta e aprovado no final dessa nossa série. Então, toque o sino, se inscreva e venha comigo, com Thelmo Eduardo, eletrotécnico da Escola de Elétrica e da Construção, e você vai aprovar qualquer serviço. Vamos lá! Muito bem, amigo e amiga da Escola de Elétrica e da Construção, estamos então no nosso projeto do zero à aprovação. Vamos então entender o quê? Que esse pequeno circuito que eu montei aqui, ele representa de uma forma simplificada a instalação elétrica de uma casa. Eu preciso entender esses conceitos para desenvolver de forma correta um projeto elétrico. Então, vamos lá e vamos entendê-lo agora. Esse circuito, essa lâmpada, ela está ligada aqui, ó. Temos a rede, os nossos condutores e a lâmpada. Aqui já há os elétrons livres aqui, nos fios, na lâmpada, certo? Porém, há uma resistência aqui na lâmpada. Ela é a resistência à carga, certo? Por isso os elétrons não se movimentam. Ele necessita de uma força que o faça se movimentar, certo? A força que é para que ele se movimente, eu vou ligar aqui o simulador, ó. Trocou de cor. Aqui, ó. A força já está aqui, certo? Mas não está acionada ainda porque eu não liguei o disjuntor. Os elétrons livres estão aqui, mas para que eles se movimentam, para que eles vençam a resistência da lâmpada, é necessário uma força, certo? Uma tensão, ok? Eu vou ligar aqui agora, ó. Quando eu liguei, houve uma multiplicação da corrente vezes a resistência, que originou a tensão que fez com que vencesse a resistência da lâmpada e o circuito se fechasse, se cumprisse aqui, certo? Para que esses elétrons livres que estavam aqui nos condutores vencesse essa resistência, era necessário uma força. E da origem, com essa força surgiu a corrente elétrica, medida em ampere, certo? Então a força, a tensão, fez com que passasse por aqui, originando a corrente elétrica. Então aqui ao lado, aqui está uma residência. Eu coloco a tensão aqui no sótão e tenho a resistência aqui do lado direito, onde estou com o mouse, e a corrente. Você memorizando essa residência aqui, essa casinha, você tem todas as fórmulas necessárias para desenvolver o teu projeto. Depois nós já vamos falar de potência elétrica, que é essas fórmulas resumido. Aqui, ó, tensão, ó, corrente vezes a resistência é igual a tensão. A tensão, a corrente é medida em ampere, a resistência é medida em ohms e a tensão é medida em volts, certo? Então eu coloco a tensão aqui, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Aí se eu quero a corrente,
Eu queria a tensão, eu fecho aqui, ó, a tensão, fica resistência vezes corrente aqui embaixo, né? Coloquei o mouse em cima da tensão, e então eu quero a tensão, resistência vezes corrente, resistência vezes corrente. Se eu quero corrente, fechei aqui a corrente e sobrou quem? U dividido por R, certo? Se eu quero resistência, sobrou U dividido por corrente, certo? É dessa forma que você usa, ó, tá? Aqui está. E agora vamos então ver a potência elétrica, que é o que manda no nosso projeto, certo? Vamos lá para a potência. Para compreender melhor a definição de potência elétrica, vamos continuar adotando o exemplo da nossa lâmpada. Eu vou simular aqui, tá? Ao ligarmos a lâmpada, eu vou ligar ela aqui, ó, acendeu, pronto. Ao ligarmos uma lâmpada à rede elétrica, ela se acendeu, transformando a corrente que passa pela resistência, pelo filamento, em luz e em calor, certo? A lâmpada é transformada em luz ou em calor quando passou aqui a corrente elétrica pela resistência, pelo filamento, certo? Como a resistência da lâmpada é constante, a intensidade do seu brilho e do seu calor aumenta ou diminui conforme aumentamos ou diminuímos a corrente ou a tensão, certo? Então a intensidade do brilho da lâmpada depende da tensão e da corrente sobre ela aplicada, certo? Então vamos supor que eu tenho aqui, eu coloquei informação aqui, ó, potência, tensão de 110, tá? 110 volts. E a resistência dessa minha lâmpada é 5 ohms. Usando essas fórmulas aqui agora, eu quero encontrar a corrente. Então, qual é a conta? É tensão dividido pela resistência, certo? Vamos ver quanto é. Está, ó, 110, que é a minha tensão, dividido pela minha corrente, vai me dizer que aqui eu tenho uma corrente de 22 amperes. Guarde bem esses conceitos, lá na frente você vai precisar muito deles no nosso quadro de cargas, ok? Então eu tenho uma corrente de 22 amperes. E se a minha tensão for de 220? For de 220, logo o dobro, 44 amperes será a minha corrente, ok? Faltou o que então? Se inscreva, deixa o like, acompanhe essa série, porque ela vai trazer tudo o que precisa para fazer um projeto e para instalar um projeto, certo? Portanto, se a tensão sobre a lâmpada aumenta, a corrente aumenta proporcionalmente, certo? Nós tínhamos 110 com 5 de resistência, nós tínhamos 22 de corrente. Agora nós temos 220 com a mesma resistência, nós temos 44 a corrente, certo? A intensidade de luz e de calor é resultado da transformação da potência elétrica em potência luminosa e em potência térmica. A potência elétrica é diretamente proporcional à tensão e à corrente. Então agora, potência elétrica é diretamente proporcional à tensão e à corrente. Temos então que a potência P é o produto da minha tensão multiplicado pela minha corrente, certo? Como a tensão na lâmpada do exemplo pode ser escrita como U, tensão é igual a resistência multiplicada pela corrente, a potência absorvida por ela também pode ser escrita da seguinte forma.
Então, como a tensão na lâmpada do exemplo pode ser escrita, foi escrita por nós como tensão igual a resistência vezes a corrente, a potência absorvida por ela também pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. Potência é igual a resistência vezes a corrente, que é por nós expressa assim. Potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Aqui está, ó. Aqui está. Potência é igual a resistência vezes I ao quadrado. Por ser um produto da tensão e da corrente, sua unidade de medida é o volt-ampere, certo? Volt-ampere. O volt-ampere é a unidade de medida da potência, que é um produto da tensão e da corrente, certo? A essa potência dá-se o nome de potência aparente e ela é composta em duas parcelas. Você se inscreve, você toca o sino e na próxima aula vamos entrar em potência ativa e potência reativa, fundamental para se ter um projeto elétrico, certo? Então vamos lá para a potência aparente.